Estamos de volta com o programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre o crime praticado por um assassino em série em Teresópolis que continua impune 13 anos depois dos crimes. Vamos relembrar um pouquinho o caso. Conta pra gente, resumidamente, como é que foram esses crimes que abalaram Teresópolis e foram notícia em todo o país no ano de 2000. Bem, tudo começou com a primeira vítima chamada Iara, 14 anos, que saiu do colégio e sumiu no ar, desapareceu, ninguém sabia, ninguém conseguia dar uma definição, e aí nós começamos as investigações. Ela estudava no estadual, né? Edmundo Bittencourt, ali no centro. E a última vez que ela foi vista foi sentada naquele banquinho onde tem uma guarita de ônibus, e dali ninguém sabia mais nada a respeito da menina. E naquela época nós nem tínhamos conselho tutelar, nós só tínhamos voluntários que ajudavam alguma coisa no fórum, na vara da infância. E eu era uma dessas voluntárias e atendi a mãe da Iara, chorando muito com a foto da menina, dizendo que ela tinha sumido. Então nós começamos essa investigação e estávamos entrevistando as coleguinhas de escola e eu não sabia que a minha estava sendo sequestrada na frente do mesmo colégio. A Fernanda, né? A Fernanda Venâncio. Que tinha, ela tinha também a mesma idade da Iara. Não, ela tinha feito 17 anos. Ela era um pouquinho mais velha. Um pouquinho mais velha. Mas ela tinha uma questão que chamou muita atenção na época, que ela tinha as mesmas características físicas da Iara. Isso. Elas eram era bem morena, parecidas, né? cabelo comprido, mais ou menos a mesma altura, né? As mesmas características físicas. Meninas assim mais franzinas, não eram garotas grandonas, eram meninas mais miúdas, né? E também o que a gente achou, logo de início a gente achou uma grande coincidência inicialmente, é que as duas desapareceram no mesmo horário e no mesmo dia da semana, quarta-feira. Estudavam na mesma escola. Isso. Quer dizer, tinham as mesmas características físicas. Os crimes muito parecidos, né? Quer dizer, então isso já chamou atenção. Os desaparecimentos, naquela época, não se sabia nada. Então, os desaparecimentos tinham algumas coincidências. Aí, um dia depois que a Fernanda desapareceu, a gente, como em todos os locais, recebemos muitos trotes, né? De pessoas informando que elas estavam aqui, estavam ali, e na realidade não era tudo mentira. Mas, no dia seguinte ao desaparecimento da Fernanda, a Iara ainda estava desaparecida, nos chamaram para ir lá na Vila Muqui, lá em cima, na torre, que era até repetidora de TV, né? Sim. Então, quando nós chegamos lá, era um corpo de menina, com uniforme e tudo, mas pelo adiantado estado de decomposição, eu vi logo que não era a Fernanda, mas era a Iara, a primeira menina. A primeira menina que tinha desaparecido. Isso. Então, como eu já estava assim, muito preocupada com as datas, com as coincidências, eu comecei a anotar tudo que eu via no local, para que a gente tivesse um histórico do que estava acontecendo e para a gente poder ajudar de alguma forma, acompanhar de alguma forma. E no local que ela estava deitada sob não chega a ser um compensado, mas alguma coisa assim fininha, mais um saco daqueles que o pessoal costuma ensacar farinha de trigo nas padarias, alguma coisa assim, e ela estava numa posição com o dorso invertido, os sapatinhos do lado do corpo e um cadarço no pescoço. O cadarço do próprio tênis dela. Que estava do lado do corpo. E algumas conchas de mar, buzos daqueles de mar, ao redor do corpo e uma fogueira. Continuamos as buscas e começamos a ficar... as buscas pela Fernanda. As buscas pela Fernanda, porque continuava desaparecida. Começamos a distribuir cartazes pela rua, pregar, e começamos a conversar com mais estudantes e tudo. E aí a gente foi começando a traçar um perfil do que estava acontecendo na cidade. Alguma coisa sinistra, porque nunca aconteceu, de duas estudantes sumirem... Com essas características, no mesmo dia, no mesmo mês, sendo da mesma escola. Entendeu? Né? Sendo da mesma escola. Quando apareceu o corpo da Iara, você também já ficou mais temerosa ainda em relação ao que poderia ter acontecido com a Fernanda? Ou você ainda tinha esperança de que ela fosse aparecer viva? Nenhuma, porque a Fernanda ela não saía para lugar nenhum sozinha. Eu sempre pegava depois da escola, e as festas que ela ia era sempre com a família. Então, quando ela sumiu, após o desaparecimento da Iara,
eu já sabia que ela não tinha ido por vontade própria, entendeu? Embora muita gente da polícia insistisse Sim, nisso, né? Todos diziam que a Yara, como ela, tinham fugido com namorados. Uhum. Só que nós sabíamos que ela não tinha namorado. Ela podia ter, assim, aquele flertezinho de colégio. Mas não para fugir com ele, né? E não namorado que ela saísse, fosse ao cinema ou a pracinha, nada disso. A partir daí, dali a um tempo, você teve a notícia que acabou se confirmando, essa expectativa que você encontrou, né, também o corpo da Fernanda, né? Nós encontramos, dia 17, um senhor que estava cuidando de gado, encontrou já lá em cima, na Vale da Lua. Só que a Fernanda foi encontrada em características diferentes, porque na primeira ele não deixou documentos dela. E já a Fernanda, não sei se porque eu tive assim, muita atividade em relação à mídia, eles deixaram as duas identidades dela, a militar, que é o meu marido da Marinha, ela tem a identidade da Marinha, então eles deixaram a identidade da Marinha e a identidade do colégio e o passe de ônibus, todos juntos ao corpo. Mas o que mais importava do ponto de vista das coincidências é que ela também tinha sido estrangulada com o cadastro do próprio tênis. Sim. Ou seja, a polícia, a partir daí, começou a suspeitar fortemente de que o autor dos dois crimes era um só, né? Isso. Porque a partir do momento que nós encontramos o corpo da Fernanda, nós encontramos com ela um botão com uma marca específica e encontramos ela também no local de mata fechada, um local que também era um ponto alto da cidade, e aí começaram as coisas a ficarem todas semelhantes. As duas sumiram no mesmo dia, no mesmo horário, foram encontradas uma semana após serem sequestradas, todas foram encontradas do mesmo jeito, o tênis do lado do corpo. Uma característica muito interessante também é a meia delas duas. Como elas estavam com roupa de colégio, elas estavam de meia e tênis. E o bico das meias, todos dois estavam rasgados da mesma forma. Isso, depois das investigações mais minuciosas, a gente chegou à conclusão que elas foram arrastadas até o local onde o corpo foi deixado. Elas não foram mortas no local. Provavelmente pelo fato do desgaste da meia. Foram arrastadas idênticos. Até ali. Só para a gente entender, então, quer dizer, foram, no final das contas, vários desaparecimentos. Sim. E 3 mortes. A primeira foi assassinada, a Yara, a segunda foi assassinada, que foi a Fernanda, a terceira foi estrangulada, estuprada, mas não morreu. A quarta, ele tentou pegar e ela conseguiu fugir dele antes que ele conseguisse tomar posse dela. E a quinta foi a Cláudia Caete, que foi também estrangulada. Bom, infelizmente nosso tempo nesse bloco terminou. Vamos passar para o próximo bloco. Vou pedir licença a você para a gente ir para os nossos comerciais. Mas antes eu quero saber de você, né, que você chegou à conclusão de que esses crimes de alguma maneira estavam ligados à magia negra, né? Então você começou uma investigação paralela porque a polícia estava indo por um outro caminho. Mais ou menos isso que aconteceu, né? É verdade. Bom, é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Será que as vítimas foram mortas num ritual de magia negra? É o que você vai ver daqui a pouco, aqui no Ponto Final. Até já.